Nós estamos nessa série de mensagens baseadas nas cartas de João às igrejas da Ásia. Então hoje é cartas às igrejas da Ásia, hoje Esmirna. Apocalipse 2, de 8 a 11. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, dos versos 8 a 11. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, a versão que eu vou ler agora. Apocalipse capítulo 2, dos versos 8 a 11. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor nos fale através dela, Senhor, que se cale todo o eu. Que se cale a voz de toda a carne, mas que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco. Eu te peço a Tua manifestação no nosso meio, com graça, com renovo, com restauração. Deus, nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Depois de passarmos pelas cartas de Laodiceia e a de Éfeso, estamos hoje na carta de João a Esmirna, outra cidade da Ásia. Lembrando que João escreveu cumprindo uma ordem. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dias atrás nós tivemos aqui um missionário da Turquia e ele nos falou de Esmirna. Esmirna hoje é Izmir, é uma cidade portuária da costa do Mar Egeu, ali na Turquia. Hoje a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. E o Mar Egeu fica ali no interior da bacia do Mar Mediterrâneo, um dos braços ali do Mar Mediterrâneo. Esmirna ficava a 65 quilômetros de Éfeso. Foi uma forte igreja cristã na sua época. Igreja disponível ao Todo-Poderoso, Rei do Universo. Uma igreja forte nesse sentido, de disposição, de trabalho, de envolvimento com a obra. Carta à igreja de Esmirna. A carta a essa igreja, assim como as outras cartas, é endereçada ao anjo da igreja, no caso de Esmirna, ao bispo Policarpo. E a primeira coisa que eu quero apresentar para os irmãos é a autenticação dessa carta. Essa carta não foi escrita por João com o conteúdo de João, mas ela foi ditada pelo anjo, que no caso era Jesus. Quem deu a João a ordem para escrever? Jesus, aquele que tem a primazia. Em Colossenses 1:18, nós lemos assim: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a preeminência. Jesus é o ponto alto de tudo. Ele tem a primazia, ele tem a preeminência, ele tem a hegemonia, ele é tudo. Tudo gira em função dele, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por ele e para ele. E ele que ditou
a carta, ele que tem autoridade, porque se envolveu com a causa a ponto de se entregar completamente. Diz o verso 8: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que ele morreu? Envolvimento. Ele fez um compromisso de vida. Ele amou até a morte. Essa expressão tornou a viver, os estudiosos afirmam uma coisa muito interessante. Esmirna fora destruída há mais ou menos ali 600 anos antes de Cristo, e aquele local ficou devastado por mais ou menos 300 anos, e depois desse tempo ressurgiu das cinzas. Esse fato pode ter sido lembrado por Jesus, levando-o a fazer um paralelo com a sua realidade. Estive morto e voltei a viver, e voltou a viver, tornou a viver. Esmirna também esteve devastada por cerca de 300 anos e ressurge das cinzas. E essas mesmas palavras ditas à igreja de Esmirna também foram ditas ao próprio João. Lá no capítulo 1, voltando ao capítulo 1, 17 e 18, nós lemos assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Por quanto tempo Jesus vai estar vivo? Pelos séculos dos séculos. E por quanto tempo nós vamos estar vivos com Jesus? Pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, esse ano de 2019 está um ano muito esquisito. Desde o começo do ano, tragédias, mortes. Essa semana foi uma semana muito dura. Mas um dia não haverá mais nada disso. Essa é a nossa esperança, isso é que alegra o nosso coração. Nós estaremos pelos séculos dos séculos com Jesus. Amém? Que alegria pensarmos nisso. Hoje pela manhã eu comentei uma fala do irmão Natal, pai do Neguinho. Ao lado do caixão da esposa, ele disse: eu não posso dizer que hoje é um dia triste, porque é muito rapidinho, daqui a pouco nós estaremos juntos de novo. Que fé desse homem, que esperança desse homem, nos ensina. A gente vai lá para consolar, a gente é consolado. A gente vai lá para confortá-lo e a gente é confortado. É igual você vai visitar um crente num leito de hospital, muitas vezes você vai lá para confortar e você sai confortado. Como é preciosa essa vida com Jesus. João é um servo obediente, disponível. Jesus não poderia ter falado direto a Policarpo. Jesus não poderia ter falado direto àqueles pastores daquelas igrejas. Mas não, ele escolheu falar a João. Através dessas cartas autenticadas por ele. Vamos pensar um pouquinho na igreja de Esmirna. Quando nós nos debruçamos sobre a igreja de Esmirna para conhecê-la um pouco mais, nós estamos meio que caminhando na contramão da multidão. Sabe por quê? Porque hoje o que nós vemos é um verdadeiro culto ao homem. Você vai vencer. Dias melhores virão, o melhor ainda está por vir. Essa vitória é sua. O que mais? É isso que a gente vê por aí. Mas com Esmirna, com a igreja de Esmirna, não era assim. Essa igreja não estava em busca de satisfação própria. Ela era uma igreja serva, resiliente, preparada, firme no serviço do Senhor.
O que essa igreja enfrentou? O que nós vemos no texto? Veja aí, tribulação. E o que é tribulação? Tribulação, palavra traduzida por tribulação, nos dá a ideia do ato de prensar. Sabe quando você coloca alguma coisa na prensa? Sabe aquela prensa que a gente vê nas oficinas? Você coloca um objeto e vai girando e vai prensando. Isso é a tribulação. Opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. É o que aquela igreja enfrentava. Tribulação real. Jesus conhecia a realidade daquela igreja. O Evangelho jamais prometeu vida fácil a alguém. Por exemplo, Policarpo, qual foi o fim dele? Pastor de Esmirna, bispo de Esmirna. Qual foi o fim dele? Martírio. Ele morreu por causa de Jesus. E o martírio foi o fim de muitos crentes. Até quando? Quando é que os crentes pararam de morrer por Jesus? Em que ano pararam de morrer? Em que fase da história? Nunca pararam de morrer. Irmãos, nós somos realmente privilegiados. Olha, as portas estão abertas, nós estamos pregando com o microfone ligado. Isso é privilégio. Mas sabe que a gente não valoriza muito isso. Na prática, a gente acaba não valorizando. Além da tribulação, o que aquela igreja enfrentou? Pobreza, miséria. Condição de alguém destituído de riquezas e abundância. Por que ela enfrentou pobreza não sendo pobre? Não está escrito aí no texto? Porém, não pobre, né? Como diz lá. Verso 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. Não diz aí no texto? Agora, por quê? És rico, mas está com pobreza, está enfrentando pobreza. Vamos entender um pouquinho a história. Esmirna era uma cidade fiel aliada de Roma. Sabe aquela cidade assim, completamente vestiu a camisa de Roma, era súdita assim, com toda a convicção. Ali foi erigido um templo em honra à deusa de Roma. Tal era o envolvimento de Esmirna com Roma. Havia um templo ali. A aliança de Esmirna com Roma foi uma aliança tão forte que ali se tornou um centro de culto ao imperador de Roma, cuja adoração a ele se tornara obrigatória. Todas as pessoas eram obrigadas a adorar o imperador. E agora? Como ficam os irmãos de Esmirna? Esse culto ao imperador deixa os cristãos dali em situação desesperadora. A história relata que a perseguição foi tão intensa que eles tiveram os seus bens confiscados. Por isso a expressão, mas tu és rico. A perseguição e a morte se tornaram coisas naturais àqueles crentes, àqueles cristãos. Se tornou natural. Infelizmente, era uma coisa corriqueira na vida deles. Perseguição e morte. Além da tribulação, da pobreza, vem a blasfêmia. E essa perseguição aos cristãos de Esmirna recebeu ajuda hostil da sinagoga judaica. Veja aí o verso 9, de novo. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Tem uma notinha aqui da Bíblia de Genebra que diz assim: a sinagoga judaica de Esmirna era composta por judeus que haviam rejeitado a mensagem referente à vinda do Messias, embora confessassem adorar a Deus.
Sua oposição aos cristãos mostrava que, na verdade, estavam sob o poder das trevas satânicas. Eles estavam realmente a serviço de Satanás. Eram aqueles judeus da sinagoga. Esta era a realidade da igreja de Esmirna. Mas Deus estava já adiantando o que aconteceria num futuro próximo à igreja. Qual era o futuro para aquela igreja que Deus tinha? Sofrimento. Dá para animar? Sofrimento. Deus já estava avisando. Mas por que Deus conduziria a igreja de Esmirna ao sofrimento? O que ela havia feito de errado? Normalmente, quando a gente fala em sofrimento, alguma coisa de errado está acontecendo. Algum castigo de Deus. Por exemplo, Israel se rebelava e vinha castigo. Então a gente entende que sofrimento é consequência de erro, de pecado. Mas qual era o erro daquela igreja? Vocês se lembram da mornidão da igreja de Laodiceia? Ela foi tida como uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Ela estava em erro, apesar de virtudes, mas ela estava em erro. Você lembra da igreja de Éfeso? Qual foi o problema da igreja de Éfeso? Precisava voltar ao primeiro amor. Mas, e Esmirna? Qual seria o motivo do seu sofrimento? Se nós voltarmos para o texto, nós não encontramos ali alguma crítica. Não havia crítica, havia um elogio. Qual era o elogio? Ela suportava o sofrimento com graça. Graça de Jesus. Sofrimento que nós vimos ontem, na prática, graça. Isso é graça de Jesus. Como sempre dizemos, Deus não promete vida fácil aos seus servos. Outra coisa que estava reservada a Esmirna, aos crentes de Esmirna: prisão, prova, tribulação. O verso 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tribulação de 10 dias. O que seria isso? Poderia ser uma intensa perseguição de duração de 10 dias, mas também poderia indicar aqui 10 períodos de perseguição. Por exemplo, no tempo do imperador Nero, até o reinado de Diocleciano. Nero foi um dos imperadores mais polêmicos do Império Romano. Diocleciano, ele foi quem promoveu a última e mais sangrenta perseguição aos cristãos. Era isso que estava sendo reservado à igreja de Esmirna. Essa igreja que nós acabamos de ver, que era ponta firme, resistia com graça. Olha que interessante, o nome Esmirna significa mirra, do grego Esmirna. Substância, a mirra é uma substância de uma planta, e essa substância era extraída por esmagamento. Pegava aquela plantinha, esmagava e extraía aquela substância. Muito utilizada na época, por perfumes e tal. Os crentes de Esmirna foram literalmente esmagados, tornando-se um perfume de cheiro suave a Jesus. Aí você fala: pastor, eu não entendo esse negócio. Como é que Deus vai literalmente esmagar pessoas, matar pessoas, como cheiro suave a Deus? Irmãos, seria possível nós entendermos todos os atos e todas as intenções de Deus?
Veja o que Jesus disse a Pedro. Eu vou ler para vocês. Está lá em João 21, 18 e 19. Presta bem atenção. Ele dizendo a Pedro: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Olha só a frase. E dito isso, e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Irmãos, é muito impressionante isso. Nós glorificamos a Deus até com o tipo de morte que nós temos. O tipo de morte que uma pessoa tem glorifica a Deus. Dá para entender isso? Não precisa entender. O que você precisa é confiar, depositar a tua confiança em Deus. É isso que nós precisamos. Vai tentar entender os propósitos de Deus? Não é possível. Inexplicavelmente, aqueles cristãos de Esmirna estavam glorificando a Deus através dessa perseguição, dessa luta, desse esmagamento. Mas Esmirna tinha uma instrução. Não havia críticas à igreja de Esmirna, mas havia uma instrução. Qual era a instrução? Veja aí no verso 10 do capítulo 2. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles irmãos estavam vendo a morte, estavam vendo pessoas próximas morrerem. A perseguição era violenta. E olha o que eles ouvem. Eles não ouvem: eu vou livrar vocês da morte. Eles não ouvem isso. O que eles ouvem? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os atletas vencedores recebiam uma coroa de ramos e flores. Mas uma real coroa estava sendo oferecida por Jesus aos fiéis, não fiéis a Roma, mas fiéis a Jesus. Esta instrução veio acompanhada de uma promessa. Veja o verso 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Não precisa aqui dizer que provavelmente todos nós vamos morrer. Provavelmente. Não é tanta certeza assim, porque Jesus pode voltar hoje. Certo? Estão esperando Jesus? Amém? Mas caso Jesus não venha, nós vamos morrer. A primeira morte. A primeira morte é certa. Jesus não voltando, vai morrer, vai acontecer. Mas aqui diz que ao vencedor, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Separação eterna de Deus. Essa é triste, violenta, indesejável. Isso é tragédia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ter uma coroa real. E o vencedor receberá, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, a igreja de Esmirna recebe um elogio por suportar esse sofrimento graciosamente. O sofrimento não era pouco, não. Sofrimento muito intenso. Esse sofrimento todo, há uma igreja que não recebera nenhuma crítica. Uma igreja ponta firme. E ela tinha uma instrução: ser fiel até a morte
e recebe uma promessa: a coroa da vida, o livramento da segunda morte. Qual seria o paralelo que nós poderíamos fazer com a nossa realidade de cristãos do século 21? O que nós poderíamos aprender com tudo isso? Essa é a questão. Vamos aplicar isso na nossa vida. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida de cristãos? Vamos começar pela tribulação. Qual é a tribulação que temos sofrido por servirmos a Jesus? Temos sofrido alguma tribulação por servirmos a Jesus no nosso país, no século 21? Mas fiquem tranquilos que a tribulação está para começar. Por exemplo, hoje você não pode pregar tudo que a Bíblia fala. Se eu for a público pregar alguns pecados que a Bíblia aponta, eu vou ser processado e posso ser preso, certo ou errado? Percebam que a perseguição, a tribulação já está começando. Você já não pode mais falar publicamente de alguns pecados. Pobreza. Aquele povo não era pobre, mas se tornou pobre. Qual é a pobreza que temos enfrentado no século 21 como crentes por causa do Evangelho? Quantas pessoas entre nós tiveram seus bens confiscados por servir a Deus? Vamos lembrar da blasfêmia. Qual é a blasfêmia? Que é a calúnia, difamação que está pesando sobre nós, crentes do século 21. Alguma? Sofrimento. Qual é o sofrimento que temos experimentado? Conhece alguém que foi preso por pregar o Evangelho no Brasil? Conhece alguém que sofreu pena de morte por pregar o Evangelho no Brasil? Eu recebi um vídeo, eu deveria ter lembrado de trazer para os irmãos. Quem sabe eu traga no domingo que vem, mas eu vou adiantar uma coisa. Um casal, não me lembro agora o país, daquele meio ali de Cazaquistão, não sei o que estão ali, daquele meio ali, países perseguidos. O casal fugiu do país por causa da perseguição. Isso aconteceu agora, recentemente. O casal fugiu do próprio país para um país vizinho por causa da perseguição. Mas o filho de 16 anos ficou para trás. Por que ele não foi com o casal? Porque estava preso por pregar o Evangelho. E não apenas estava preso, mas ele sofria torturas todo santo dia. Enfiavam agulhas, pregos, não sei, nas unhas, embaixo das unhas. Todo santo dia ele era torturado. E aí quando esse brasileiro, missionário brasileiro, ouviu aquilo, já ficou revoltado, já queria tomar providências. Aí o casal disse assim: pastor, calma lá, ele ainda está no lucro. Porque o menino para quem ele pregou e aceitou Jesus, foi morto fuzilado. Ele ainda está no lucro. Dá para entender a cabeça desses pais? Mas e por que vocês estão aqui? Porque daqui nós conseguimos ajudá-lo mais do que se estivéssemos lá. Hoje o menino já foi liberto, já está em casa com os pais. Aleluia. Irmãos, nós vivemos uma boa vida aqui. A gente não para pensar a boa vida que nós temos. Nós não temos sofrido por amor ao Evangelho. E nem queremos sofrer. Eu não quero sofrer. Você quer? Não quer.
Já que a gente não quer sofrer e a gente não sofre, que tal nos envolvermos mais com o Evangelho? Que tal nos envolvermos mais com o reino? Que tal nos dispormos mais nas mãos do Senhor? Que tal abandonarmos o pecado? Que tal abandonarmos o pecado que tanto nos afasta de Deus? Este é um desafio. E este é o desafio dessa noite. Você aceita esse desafio? Você aceita esse desafio de valorizar essa liberdade que nós temos e nos envolvermos mais com o Evangelho, nos envolvermos mais com o reino? Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Eu gostaria de convidar você a abrir o teu coração diante do Senhor. Se você já tem vivido uma vida reta diante do Senhor, uma vida de dedicação, agradeça ao Senhor por essa grande dádiva que vem dEle. É Ele que te dá isso. Mas se você se sente fraco, Senhor, eu poderia me envolver mais, mas eu não tenho forças. Sabe quem vai te dar essa força? É Ele mesmo. Peça isso a Ele. Senhor, eu quero maior envolvimento. Irmãos, hoje nós temos aqui pelo menos 2 bancos inteiros vazios. Se formos nos ajeitar aí nos bancos, vai ficar pelo menos meia dúzia inteiros vazios, sem contar a galeria. E nós somos uma igreja de mais de 100 membros. Nós temos aqui espaço para 80 pessoas e tem muitos bancos vazios. 80, e nós temos mais de 100 membros. Qual é o envolvimento que nós temos com o reino? Mas você pode mudar essa situação. E não é o caso só de vir ao culto, não. Isso é o menor que a gente pode fazer. Eu estou falando de envolvimento com o reino. Se nós não conseguimos fazer a parte mais fácil, que é vir ao culto, como é que nós vamos nos envolver mais? Você quer se envolver? Ore ao Senhor. Peça ao Senhor, se disponha ao Senhor. Deus querido, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, e eu te peço que o Senhor nos dê a graça de sermos avivados pelo Senhor. Pai, como nós precisamos desse avivamento que vem do Senhor.